Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos continuar a análise de um lançamento oblíquo, sendo que dessa vez a gente vai utilizar algumas ferramentas de cálculo para encontrar aquele tempo que eu obtive nos vídeos anteriores, que é o T2', que é o tempo que demora para o nosso objeto sair da origem e chegar até o ponto de altura máxima. Se você se recorda dos vídeos anteriores, eu cheguei nesse tempo, T2', utilizando essa equação aqui, que é a equação horária do movimento no eixo Y, que é um movimento uniformemente variado, um movimento que ocorre sobre a força da gravidade, ou seja, é um movimento que existe aceleração, a aceleração da gravidade. Eu também utilizei a equação que rege o movimento no eixo X. E a equação horária que rege o movimento no eixo X é a equação horária do movimento uniforme, certo? Sendo que, outra coisa que eu também utilizei, né? Outro princípio que eu utilizei para chegar nessa equação, além das duas equações horárias, no eixo X e no eixo Y, foi o fato de que essa trajetória aqui é simétrica, né? Então, primeiro eu encontrei o T, uma linha, e depois eu dividi por 2 para encontrar o T, duas linhas, utilizando essa equação y de t e também a equação x de t, que está nos vídeos anteriores. Nesse vídeo, eu vou obter o T2' derivando, fazendo a derivada com relação ao tempo dessa equação. E por que que isso funciona, né? Nós vamos ver isso agora. No vídeo anterior, eu tinha desenhado esse gráfico, onde esse gráfico representa o lançamento do nosso projétil, do nosso objeto no espaço. Aqui você tem uma coordenada y, que é uma coordenada de altura, e aqui você tem uma coordenada x, que é a coordenada onde a gente vai computar o alcance que esse projétil consegue chegar, né, no eixo horizontal. Então aqui a gente vê uma trajetória que é de fato a trajetória que esse objeto descreve no espaço. Sendo que eu também posso desenhar um gráfico, que eu desenhei aqui abaixo, em que eu mostro como a coordenada y se comporta ao longo do tempo, que é exatamente a descrição dessa equação aqui, certo? A equação horária do movimento no eixo vertical. Então, o que você vê? Você vê que no tempo t igual a zero, como a gente vê aqui, o projétil está em y igual a zero, né? Então, também começa aqui do zero do nosso sistema de coordenadas, certo? Mas à medida que o tempo vai passando, o que é que acontece? O eixo y do nosso projétil vai aumentando. O eixo y vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até um determinado tempo onde o eixo y atinge seu valor máximo. E que valor é esse? Que ponto é esse nesse gráfico? É exatamente esse ponto aqui, que é o ponto de altura máxima, né? O ponto de altura máxima é quando o projétil atinge essa altura h, que é a altura máxima do lançamento. E depois, com o passar do tempo, a coordenada y vai diminuindo ao longo do tempo. Então, o que é que acontece? Se eu derivar essa equação aqui com relação ao tempo, e igualar essa derivada a zero, graficamente, o que é que eu estou fazendo? Eu estou encontrando um ponto em que a reta tangente, passando por um determinado ponto dessa curva, que é uma parábola, certo? Eu estou encontrando o ponto nessa curva em que a tangente nesse ponto é igual a zero. Eu desenhei aqui um ponto nesse lugar do gráfico y de t por t. Desenhei outro ponto aqui e desenhei esse ponto aqui exatamente no meio, né? Exatamente dividindo a trajetória ao meio. Nesse ponto a gente percebe que
a curva tangente passando por esse ponto faz um ângulo alfa com a reta horizontal. Então, esse aqui não é um ponto de derivada igual a zero, certo? Esse outro ponto aqui também faz um ângulo, sendo que um ângulo no sentido contrário, né? Esse aqui seria um ângulo negativo, porque essa reta tangente é uma reta decrescente, e esse aqui seria um ângulo positivo, porque essa reta tangente é uma reta crescente. Então, nenhum desses dois pontos eu tenho derivada de y igual a zero. O único ponto dessa trajetória em que eu vou ter derivada de y de t igual a zero é nesse ponto aqui, que é exatamente o ponto de inversão da direção em que y está crescendo. Y até esse ponto vinha tendo uma variação positiva, e esse é um ponto exatamente de inversão, onde ele passa de variações positivas e de repente vai começar a ter variações negativas, onde a coordenada y vai diminuir ao longo do tempo. Então, exatamente nesse ponto de transição entre esses dois regimes, você tem derivada de y igual a zero. Se você passar a reta tangente por esse ponto, você vê que a inclinação dessa reta com relação à reta horizontal é zero. Então, quando eu derivar essa equação aqui, a equação horária da posição no eixo y, com relação ao tempo, e igualar essa derivada a zero, certo? Eu vou encontrar exatamente o tempo em que a partícula vai estar nesse ponto, certo? Que é o ponto de altura máxima. Exatamente isso que eu fiz aqui. Derivei y com relação ao tempo. Esse primeiro termo fica só v0y, t vai embora. Derivar esse segundo termo com relação ao tempo, o 2 desce e eu tenho que subtrair 1. Então, o meio vai embora, vai ficar só g. Já coloquei aqui que esse tempo vai ser o t duas linhas elevado a 1, né? Porque eu fiz a derivada. Então, já coloquei que esse aqui é o t duas linhas, porque se eu faço essa derivada igual a zero, eu já sei que eu estou encontrando exatamente o t, cujo o y é esse y que vai me dar a altura máxima. E esse tempo é exatamente o t duas linhas que eu calculei nos vídeos anteriores. O que é que eu vou fazer? Pegar esse g, esse menos g vezes t duas linhas, vou passar para o lado direito positivo, né? Está negativo, vou passar positivo. Eu inverti os dois lados, coloquei o g t duas linhas agora na esquerda, é igual a v0y. E eu fiz essa inversão exatamente porque eu quero saber quem é o t duas linhas. T duas linhas vai ser v0y dividido por g, que é exatamente a expressão que a gente encontrou nos vídeos anteriores, utilizando outros métodos, não esse método aqui do cálculo, né? Fazendo derivadas e igualando igual a zero, e sabendo que esse ponto onde a derivada é igual a zero é exatamente esse ponto aqui que me dá o tempo em que a coordenada y é máxima. Ok, gente. Qualquer dúvida, coloca nos comentários e até o próximo vídeo.